A sua mente, ela vai falar pra você, você consegue, e vai mostrar. O seu corpo, naquele momento, naquele exato momento, vai falar, é loucura, esquece, abandona. Você não nasceu pra isso. Fica no direito mesmo, porque o seu pai tem razão. Com certeza você já ouviu falar de Pareto, regra de Pareto. É uma regra fundamentada da economia, que fala que você tiver 20% de empenho naquilo que é basilar, naquilo que é o alicerce, você vai ter 80% de ganho naquilo que são os derivados, os mais fluidos. Né? Por exemplo, se você focar na matéria do seu concurso que você menos gosta, que você mais tem dificuldade, e você pegar todas essas matérias e se dedicar nesses 20% dessas matérias que são as mais difíceis, você vai ter 80% de resultado, você vai passar 80%. Né? Assim como se você economizar 20%, você vai guardar 80% do dinheiro no final do ano. Tem umas regras, eu não sou economista, eu só estou explicando o que é a regra de Pareto. Mas ela vai ser importante para a gente entender esse próximo passo agora. A regra de Pareto, ela é maleável. Pareto, ele olha e fala, mano, é 20-80, só que não precisa ser exatamente 20-80, entendeu? Tem uma frase do Albert Einstein, eu adoro as frases do Albert Einstein, porque ele fala de física quântica. Naquela época, física quântica se fosse um pouco antes, eu acho que ele seria guilhotinado, entendeu? Porque a maioria das pessoas que romperam em pensamentos, né, em ideias, em reflexões, eles sofreram consequências absurdas, né? Por exemplo, até mesmo Isaac Newton, quando ele falou que a Terra era redonda, sofreu grandes perseguições. E muito antes dele, o filósofo Copérnico foi o primeiro a falar que a Terra era redonda, e ele foi condenado à morte. Então, o ser humano em si, ele tem a tendência de recusar de forma violenta aquele pensamento que fura a bolha, que sai do normal. E eu quero fazer esse mesmo pensamento em relação ao Pareto, né? A regra de Pareto, que é 80-20, 20-80, já que a gente falou aqui que pode ser maleável, o que quer dizer que é ser maleável? Você pode mudar os números. Claro, não tem como você falar, foque nos 30 que você vai ter 90% do resultado, porque não fecha no 100%, né? 30, 90 vai dar 120. Agora, se a gente conseguir mudar, né? Alterar essa linha do Pareto, a gente consegue ir para os extremos, né? Então, assim, é 80-20, se você for mais para o extremo ainda, vai ser o quê? 15-85, aí mais 10-90, vocês entenderam onde eu estou tentando chegar? A regra de Pareto não é focar na base, que é os 20%, o que seria os 10%? Os 10% seria a base da base. Aí, eu até quero que antes de eu falar, né, e continuar esse vídeo, você comente aqui embaixo o que você acha que é os 10% de Pareto, porque 20% são coisas extremamente importantes, fundamentais, essenciais para a vida, são, né, uma relação do hábito ali, que eu mais gosto de usar como exemplo, é você dormir bem, comer bem, estudar, né, e controlar ali a sua emoção, você vai ter 80% de resposta, né, do resto da sua vida. Então, controle financeiro, posses, cargo, título, poder, agora pro lado familiar, família, esposa, filhos, família, que você vai no final de semana ver os seus pais, ver os seus avós, entendeu? Só que a pessoa que ela não tem esses 20%, ela não consegue nem acordar bem para conseguir vencer o dia dela. Como que ela vai ter uma conquista financeira, ou então conquistar uma família, cuidar de um matrimônio, se ela não consegue cuidar nem do sono e nem da alimentação dela, que é a coisa mais básica? Essa é a regra de Pareto. E quando eu falo que esses 20% vão se tornar os 70%, a gente tem que entender que essa essência, ela vai virar mais essência ainda. Mais essência. Cara, entre tudo isso que você falou, eu não consigo escolher um que é o melhor. Se alimentar bem, né? Alimentar bem é tão importante quanto uma noite de sono boa, 8 horas de sono. Acordar cedo, olhar para o sol na hora que se acorda, para regular o ciclo circadiano através do genes clock, do hipotálamo. Então, você
tem essa condição de você fazer uma coisa que é menor e ter um grande resultado lá na frente. Com base nesse mesmo pensamento, nessa mesma evidência. O que seria esses 10%? Esses 10%, na verdade, não se trata de algo físico, mas se trata de algo interno. No último vídeo que eu postei, eu falei que os olhos, né, tem uma passagem na Bíblia que é o olho é a candeia da alma. E é como se fosse uma portinha, ela espelha, o universo de fora é o mesmo que é o de dentro. Então vamos supor, você acordou hoje de manhã e viu que a sua casa está uma extrema bagunça faz dias. Não é a casa que está bagunçada, é a sua cabeça que está bagunçada. A casa ela só reflete aquilo que o seu pensamento é. Por isso que esses 10% não vão se tratar de coisas concretas, físicas, materiais, né? O universo. Não se trata disso. Se trata de algo interno. Se trata de algo pneuma, né? Do grego, Espírito Santo, a energia vital na espiritualidade, aquilo que te mantém de pé, aquilo que te controla, aquilo que faz você ter energia para você fazer qualquer coisa da sua vida, na verdade, né? Só que qual é o problema? A gente usa essa energia para as coisas ruins, ou seja, a gente está cheio de energia de manhã, aí a gente chega no trabalho e começa a fofocar. Você está cheio de energia, mas você usou ela de maneira errada. Sendo que você podia chegar na fofoca e falar para todo mundo tanto que a fofoca é prejudicial para a equipe, para a empresa e para a vida útil do trabalho, para todos ali. Ninguém gosta de sofrer uma fofoca, ninguém gosta de ouvir o próprio nome ali na boca dos outros. Entendeu? Ainda mais virando as costas. Você pegou entendimento? Então assim, aí vai ser relacionado com a sua emocionalidade. Boatos que vão dizer também espiritualidade, e não está errado, é espiritualidade também. Só que é importante fazer a diferenciação de espírito e emoção, porque o espírito é algo que é fora, é algo que vem do universo, do cosmos, e está em nós, né? É um pedaço do cosmos em nós, é a energia que faz a gente andar, viver. O espírito, ele é a razão de todos os seus pensamentos, de todos os seus princípios, todos os seus valores. Tudo que você pensa é baseado, o seu espírito pensa, já foi pensado pelo cosmos, já foi pensado pelo universo, de maneira geral, e atemporal, obviamente. Ou seja, esse é o espírito, a emoção é o seu coração. Mas como assim coração? Já percebeu que quando você está estressado, o seu ritmo cardíaco ele aumenta muito? Ou quando você está feliz, ele também aumenta muito? Ou quando você está muito triste, na depressão, da qual eu já tive, bem adolescente, com 16, 17 anos, eu tive uma depressão que eu mal saía do quarto. O meu coração, ele batia muito devagar, porque eu não tinha energia para fazer nada. O seu coração é a sede das suas emoções, é o CEO das suas emoções, é o empresário-chefe das suas emoções. Mas não é o coração, igual eles falam na poesia, né? O coração está machucado. Não é só isso. Porque nesse caso, o coração está machucado. Nesse exemplo, a gente pode estar falando de um problema da mente. E sim, é verdade. Mas como que o corpo ele reflete aquilo que está passando na mente? Você já percebeu que tem períodos do dia em que a gente pensa coisas tão horríveis que o nosso coração ele acelera? Quem já passou por isso aí? Não se cobra, não precisa se cobrar. Meu Deus, eu sou uma pessoa péssima. Não, isso aí é automático, é um pensamento intrusivo, ele chega. Só que é importante perceber como que o coração ele responde a isso. O coração ele acelera sendo que o seu corpo está parado, só porque você criou uma realidade na sua mente. É esse os 10%. Claro, tem como você arrastar mais? Tem como fazer 1% que vai responder aos 99%. Como? Não sei. Não sei, eu estou na busca ainda hoje, eu estou estudando todo dia, várias horas do meu dia eu me dedico a estudos desse gênero, né, que transcendem a matéria, e é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. O 10% a gente consegue ir caminhando, né? Até mesmo uns 5% que dá a resposta dos 95% a gente consegue chegar perto. Um 1% eu acredito que seja ser algo relacionado à iluminação pessoal, sabe? Algo que
talvez Jesus nos mostrou, sabe? Eu acho que ele mostrou o 0,0001, entendeu? Que dá a resposta para todo o resto, porque para ele era uma coisa só, fé no Pai. É simplesmente, eu não consigo fazer nada sem que eu não tivesse visto meu Pai fazer antes. Ou seja, ele não conseguiria falar, perdoai o próximo e orai pelos vossos inimigos. Ele não conseguiria falar o logos, palavra. Tem no último vídeo também, o que significa logos, palavra, word, verbo. No princípio era o verbo, importante saber. Ele não conseguia liberar a palavra de limpeza se antes ele não tivesse na consciência. Ou seja, sem antes o Pai tivesse mostrado para ele. Claro que ele é o primogênito de toda a criação. E no vídeo passado você vai ver que ele é energia, ele é tudo que é. Porém, né, a gente consegue ver que ele é muito iluminado, é o Filho de God, né, o Son of God. Mas tem como a gente ver em outros aspectos. Por exemplo, eu gosto de usar bastante o exemplo de Sócrates, né, que chegou um período da vida dele que ele se rendeu à filosofia, né, ou ele mesmo fundou ali a Maiêutica, e ele dedicou a vida dele em razão disso. Ou seja, o Pareto dele foi 5% que vai atingir os 95%. Entendeu? Ele não estava preocupado em, nossa, eu preciso estudar as melhores obras. Eu preciso fundar uma academia de filosofia. Não, ele falou assim, cara, eu vou me tornar. Tem uma frase antiga, né? Torna-te quem tu és. Eu vou me tornar aquilo que a minha cabeça está falando que eu sou. Então, hoje em dia você deve estar pensando assim, poxa, eu estou cursando engenharia, mano. Queria estar fazendo direito. Ou estou cursando direito, né? Queria estar fazendo biologia. Meu sonho é cuidar de tartarugas marinhas no oceano. E aí eu te pergunto, por que você não está fazendo isso? Porque alguém falou para você? Porque alguém falou que era melhor para sua vida? E falou, escuta a mãe, escuta o pai, que a gente já viveu bastante na vida, a gente sabe como é. Não, beleza, eles sabem mesmo. E honra pai e mãe é princípio. Faça isso, para que seus dias se multipliquem na terra. Né? É mandamento, princípio. Com isso você não discute. Mas, uma coisa que tem que ser levada em consideração. O cosmos, ele te mostra na sua cabeça aquilo que você pode chegar no futuro. A sua mente, ela cria e ela faz concepções daquilo que pode ser. Você nunca vai conseguir imaginar ali uma coisa tipo assim, você no espaço, por exemplo. A não ser que seja um pensamento maluco, um pensamento abstrato. Agora, da sua vida mesmo, caramba, eu consigo me imaginar em X posição um dia, eu consigo me imaginar com um corpo de X maneira, eu consigo me imaginar falando X coisa. A sua mente, ela vai falar pra você, você consegue, e vai mostrar. O seu corpo, naquele momento, naquele exato momento, vai falar, é loucura, esquece, abandona. Você não nasceu pra isso. Fica no direito mesmo, porque o seu pai tem razão. Aí o que a gente faz? A gente compara, né? A gente coloca na balança a opinião dos nossos pais, dos nossos familiares e amigos, que são relevantes, tá? Não estou falando que não são, mas a gente coloca na balança para tentar comparar eles com um poder universal, a sabedoria universal que está te mostrando. Então, se a sua cabeça ela falou para você assim, abre um canal no YouTube, o exemplo, abre um canal no YouTube, o seu corpo na hora vai falar, não, mas imagina se alguém vê, alguém vai julgar, e os comentários, e não sei o que lá, e se não der certo as visualizações, aí você, esse é os 90% do Pareto, você tá vendo, mas e se não der certo, e se o like, as pessoas não derem like, se as pessoas não compartilharem, e se meu conteúdo fica péssimo, esse é os 90%. Quando você foca nos 10%, que por que eu vou fazer? Eu vou fazer que é o meu modo de desabafar, entendeu, com as pessoas, eu quero evoluir, não só a mim mesmo, mas como a população e aqueles que estão me vendo. A educação é emancipadora, a ciência ela liberta, o pensamento ele liberta, entendeu? Então assim, são motivos muito mais basilares, que esses motivos, se eu encontro eles, o resto ele fica pífio. Por quê? Porque o resto não é motivo. Por exemplo, fala assim, tem uma passagem em Mateus, né? Jesus fala assim, tem ouvido isto, olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, muito antiga, muito antiga. O ser humano naquele momento estava muito retrógrado, entendeu? Estava obsoleto não, né? Mas estava no mínimo atrasado,
né? E ele falando da lei de Talião, que era uma lei já muito antiga até mesmo para aquela época. E o povo ele não tinha ainda atualizado, não tinha se movimentado para criar normas, direito, nada. Estava muito devagar, o andamento estava muito lento. Roma ainda era uma grande potência enquanto essa passagem está rolando, entendeu? Roma é 3/4 do mundo. Entendeu? Roma mandava em tudo, só que na Europa, né? E Jesus ele fala isso, né? Tendes ouvido isso, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, eu porém vos digo, amai o próximo e amai também os inimigos. Aí ele, depois da vírgula ele fala, não resistais ao mal. O que é resistir ao mal? É você saber que o mal é esse e mesmo assim você faz. Ah, forte isso, fortíssimo, forte. Se você abre a câmera para gravar com o YouTube, eu vou fazer um vídeo. Nesse mesmo momento, se você ficar com vergonha, você sabe que é um erro, que o mal está tentando te atrasar, que na verdade a vergonha não passa de uma criação da sua mente, e mesmo assim você não consegue fazer. Mesmo sabendo, você não consegue dar esse passo. Por quê? Porque você está resistindo ao mal. Não porque a gente é mal, mas é porque é da nossa própria natureza pagar o mal com o mal. A natureza da carne material é pagar o mal com o mal. É a lei da sobrevivência da natureza. Agora, quando você vai para o Espírito, por isso que quando Jesus fala para Nicodemos, em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Ou seja, ter o entendimento de que apesar de a gente estar no mesmo mundo, as regras agora mudaram. A gente se elevou, a gente está num outro patamar espiritual. Pareto tem a ver com isso. Eu estou falando Pareto direto, mas é porque ele foi o cara que criou, entendeu? Isso daí, ele foi o cara que difundiu, que ensinou isso. Mas essa fórmula, ela serve para qualquer coisa. Você pega o jejum de Daniel, ele ficou 21 dias na caverna e queria uma resposta de Deus. Ficou 21 dias jejuando, só comendo sementes, não tomava vinho, não comia carne vermelha, água e semente. Se eu não me engano, acho que é água e semente mesmo. Em 21 dias de jejum numa caverna. Por quê? Porque ele se entregou. O cara, eu não aguento ficar nesse silêncio aqui, eu preciso de uma resposta de Deus, eu não vou negociar com o meu corpo. A minha mente agora ela vai mandar no meu corpo. O corpo pedindo a carne vermelha, o corpo pedindo o vinho, o corpo querendo que ele voltasse para a cidade, porque ele era um profeta. Era, se eu não me engano, nessa passagem, me corrijam por favor se estiver errado, mas ele já tinha um certo poder ali na Babilônia. Quem manja mais da Bíblia que eu, provavelmente a maioria esmagadora, né? Eu sou um novo ainda na área, né? Mas a filosofia ela tem me ajudado muito a entender de uma forma holista, ou seja, de uma forma universal, como se fosse realmente um organismo. E eu tenho muita facilidade em enxergar dessa forma, eu já percebi isso. E eu agora estou passando isso para vocês, porque realmente faz a diferença e é gritante a diferença. É gritante. Quando você foca nesse 1%, aí você vai achar a sua própria essência. Essa é a parte da minha essência, eu gosto disso. Se eu for na roça agora escutar uma música sertaneja, um sertanejo antigo, é da minha essência isso. Por exemplo, se você for lá na Bahia, pode ser que seja um samba antigo, um samba de enredo muito antigo. Pode ir lá no Nordeste, é um shot ou um baião muito antigo, lá vai estar tocando Luiz Gonzaga. Aqui não, aqui vai estar tocando o Tião Carreiro, mas lá vai estar tocando Luiz Gonzaga. Os cantores são diferentes, os estilos são diferentes, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. É a mesma coisa, pensa numa cadeira de hospital, que o pessoal senta assim para esperar no hospital, pensa numa cadeira gamer, e pensa numa cadeira, uma poltrona, igual essa aqui, ó, de couro. E olha mesmo essa poltrona aqui também, já vai servir. As três têm formas, cores, materiais diferentes, designs diferentes, mas elas, em essência, são cadeiras. Então é essa essência basilar do ser humano, o que faz você único. Eu falei da minha identidade, tomar café na roça com os meus avós, é minha identidade, da minha essência. Da minha vivência, melhor dizendo. Agora, essência é aquilo que é único. Por exemplo, todos nós respiramos. Todos nós falamos, a maioria, né? Nós falamos, nos comunicamos. Até mesmo aquele que não consegue falar, se consegue comunicar com gesto. Então ele se comunica. Todos nós vamos comunicar.
Isso faz parte da nossa essência como ser humano. Esse está mais perto do 1% do que do 20%. Então a missão que eu deixo para você que acabou de assistir esse vídeo é justamente você começar a exercitar na sua vida, chegar mais perto desse 1%, chegar mais perto da sua essência. Não pense que você vai começar a desenvolver um projeto depois que você vê no YouTube um vídeo de alguém explicando 10 passos para aquele projeto, ou 7 passos para isso, 5 passos. Não. A verdade, ela é você. Por exemplo, a gente sempre pensou, né? Sempre pensa, a verdade é uma palavra, né? Fala a verdade, ou então diz a verdade, mostra a verdade. Mas a verdade não está num ato ali único, ou numa palavra. A verdade é uma pessoa. Jesus, ele vem para a Terra e o verbo encarnado, ou seja, o verbo, a palavra, o logos, do logos do universo, é em carne, o verbo encarnado. Por isso que sempre quando ele vai falar, em verdade vos digo. Por quê? Porque não há mentira nele. Ele não tem como mentir, porque ele é a verdade. A verdade. A palavra verdade andou na Terra. Entendeu? Então, essa é a concepção. Quando a gente vai para aquele ponto, a gente está olhando a essência da essência da essência. Por exemplo, respirar é uma essência humana, mas é biológica. Mas todo ser humano pensa. Aí já não é biológico, tem uma coisa a mais. Todo ser humano tem um nível de moralidade. Todo ser humano tem um nível de ética. Todo ser humano tem um nível de paciência, de amor, de raiva, de ódio. Entendeu? Todos os seres humanos têm essas emoções. Olha só, respirar é até único, né? Tipo, a gente faz tudo igual, todo ser vivo respira. Mas as nossas emoções só nós temos. Só nós temos. E pelo menos o que a gente sabe é que só nós conseguimos expressar isso de uma forma independente. Né? Um cachorro, um gato, ele pode até ficar bravo um dia, se não tiver ração. Né? Um cachorro ele pode ficar bravo um dia se ele trombar com outro cachorro na rua e sair brigando com ele. Só que vai ser instinto. Ele não faz isso porque ele mentalizou e, nossa, esse cachorro é de uma facção rival. Não, é instinto. O gato ele levanta e come a ração, por quê? Porque é um instinto. Ele não fala, nossa, a raçãozinha tá boa, hein? Não tem um molinho aí, não. Não, ele não faz isso. Ele levanta e come porque simplesmente dói e ele sabe que depois que ele manda pra dentro acaba a dor. Essa é a visão. Esse é cada vez mais perto do 1%. Controlar a sede das suas emoções. De uma vez por todas. Chega, acabou. Acabou esse papo de, eu não perdoo porque eu não deixo... Não deixo para depois, eu vou colocar os pingos nos is, coloca as cartas na mesa. Esse tipo de frase expressa um coração atribulado, aquele que ainda resiste ao mal. Sendo que, fala assim, não, Antônio, mas é difícil, cara, é difícil, eu não consigo. Chega lá no meu trabalho, lá meu chefe, nossa, dá vontade de dar um murro na cara dele, não sei o que lá. Cara, eu já passei por isso também, mano. Só que a diferença é que depois que você faz a primeira vez e você cria uma concepção, você tem noção de que você é capaz, de que você pode, a segunda vez ela fica muito fácil. O primeiro degrau para qualquer coisa é o mais alto. É muito difícil escalar o primeiro degrau, mas o segundo ele é mais tranquilo. Isso é hábito para qualquer coisa. Do mesmo jeito que se um jovem acordava meio-dia e ele vai começar a acordar cedo, 7 horas da manhã, no primeiro e no segundo dia ele vai sofrer, vai doer para ele. Mas depois que se tornar hábito, vai ser um ganho tão grande, um ganho tão fenomenal, que ele nem vai lembrar mais de quando ele acordava meio-dia. O que eu tô falando, né? Qual que é a analogia? A analogia é que hoje você briga com o seu chefe, hoje você briga com a sua esposa, hoje você responde às pessoas de forma rude, de forma ignorante. Mas a partir do momento que você muda isso e você consegue se tornar mais humano, você se torna mais humilde para entender que todos nós erramos. A pessoa tá brava, mas perdoe ela, e é desse jeito de verdade que você vai ajudar ela. Não é brigando com ela, mostrando para ela uma lição. Não, cara, é mostrando uma lição. Quer mostrar uma lição? Perdoa. Ama intensamente. Ama intensamente. Intensamente. Mas é muito difícil. Intensamente não importa mais. É você e você. Você vai fazer isso e depois você me diz. Faz isso uma semana. Vou perdoar todo mundo.
vou amar todo mundo e tô nem aí pra mais nada. Por quê? Porque a gente tá falando sobre mim, tá falando sobre um indivíduo. Não é sobre meu chefe, não é sobre minha ex, não é sobre o padrasto que me xinga, não é nada deles. A minha paz, ela está comigo. A minha paz, ela não está com nenhum deles. A minha paz, ela está aqui dentro da minha cabeça. E cada vez que você chegar mais perto dos 10%, mais perto daquele 1%, e entender que em essência a gente, na verdade, somos seres, né, que amamos intensamente, que estamos aqui na Terra para servir o próximo. A caridade, né, encobre uma multidão de pecados, diz a Bíblia. A caridade cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se você teve uma vida de pecado, uma vida... o pecado, eu digo que é algo que é uma falha no gênio humano. No mundo espiritual, né, somos programados para perdoar e amar, porque essa é a vontade de Deus. Só que por que a gente não faz isso? Porque a gente acha que a gente ainda é dono de alguma coisa. Esse, na verdade, vai ser um motivo para um outro vídeo, né? É um assunto para um outro vídeo. Eu quero falar sobre Gênesis e falar sobre Adão e Eva e explicar melhor para vocês o que na verdade foi a queda do pecado. Que a gente olha a maçã, calma, a gente vai ir passo a passo, tá? Eu ainda pretendo fazer outros vídeos relacionados à morte, relacionado ao próprio Éden ali de Adão e Eva, mais vídeos relacionados sobre Jesus, e assim a gente vai indo, entendeu? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá like no vídeo e comenta aqui embaixo, cara. Primeiro, o que você acha que é o 1%, que agora eu fiquei muito curioso para saber, entendeu? O que você acha desse 1%? O que você acha que é 1% da humanidade? Né, que une a gente de uma forma sem precedentes. E comenta aqui embaixo se você tem um problema aí, se quer que eu fale no vídeo, entendeu? Eu tô aqui para ajudar, o meu tempo é seu tempo, irmão. Então, paz esteja convosco e é nóis, até a próxima.